Fala pessoal, o professor Rian aqui, e vamos dar continuidade a essa sequência de vídeos acerca de questões do tema biologia molecular. Se você não assistiu o vídeo passado, recomendo que você volte, assista. A gente já falou de alguns tópicos bem interessantes e que caem bastante nos concursos. Vamos dar continuidade, sem mais delongas, pau no burro e vamos nessa. Essa questão que eu trouxe para vocês para iniciar o vídeo, ela é muito interessante e ela tem uma frequência boa nas provas, tá? Ela fala sobre a técnica de PCR. Filho, você não pode nem pensar, cogitar ir para a prova sem saber PCR, sem saber a técnica de PCR, porque PCR é o coração, né? É o sistema, perdão, não é nem o coração, é o sistema nervoso de um laboratório de DNA. Sem PCR você não faz muita coisa, tá? As técnicas se tornam muito rudimentares, muito arcaicas. Muito... Então, você precisa do PCR para poder, daí então, utilizar outras técnicas. Então, senhores, antes da gente, eu vou ler só o enunciado, tá? E as alternativas a gente vai julgar depois da explicação, depois da revisão que fizermos. Então, a ciência forense consiste na aplicação de procedimentos científicos para ajudar a resolver assuntos de cunho legal, assim como indivíduos têm características únicas que os diferem dos demais, como estatura, cor dos olhos e cabelo, o DNA também possui características únicas e permite distinguir o indivíduo de outros, com muito mais precisão e menores chances de erros. Quando você for aprovado, receba. Quando você for aprovado, você vai entrar na academia de polícia e lá você vai estudar várias disciplinas, né? Inclusive, dentro dessas disciplinas, você vai estudar um histórico. E nos históricos, né, os históricos da evolução das ciências forenses, das ciências criminais, você vai perceber que antigamente, antes do domínio dessas técnicas de DNA, a identificação era muito baseada nas características físicas, né? As características físicas dos indivíduos. Ou seja, a técnica de PCR ela foi fundamental para que um novo padrão de qualidade de análise fosse estabelecido, né? Com muito mais precisão, com uma menor chance de erro. Perfeito? Então, uma das técnicas que nos permite fazer a identificação é a reação de cadeia de polimerase, a famosa PCR. Você provavelmente já ouviu falar bastante da PCR lá na época da pandemia, ou se você está assistindo o vídeo assim que eu lancei, ainda estamos vivendo a pandemia. Então, você com certeza ouviu muito falar de exame de PCR para a Covid-19, beleza? Vamos estudar um pouco esse exame. O que é o PCR? Veja só, pessoal. Quando a gente fala de DNA, a gente está falando de uma molécula microscópica, de uma estrutura microscópica, né? Como é que você pode analisar essa estrutura? Primeiro, ela tem que ser percebida pelos equipamentos que vão analisar, concorda? Só que tem um detalhe. Muitas vezes, o vestígio biológico encontrado, ele é escasso, ele está contaminado. E a quantidade presente nesse vestígio não permite alcançar o limiar mínimo da sensibilidade de um equipamento de análise, por exemplo. Então, como é que você tem que fazer? Pô, professor, eu achei ali um vestígio, uma gota de sangue no cano da arma e eu quero saber quem é esse sangue, se é do atirador, se é da vítima. Então, mas esse sangue está muito pouco, não vou ter DNA suficiente. Calma. Você pode replicar esse DNA, você vai aumentar o número de cópias do DNA, até permitir que ele seja perfeitamente analisado. Perfeitamente analisado, ok? Então, quando você trabalha com amostras escassas, né, de escassez de DNA, você utiliza a técnica para replicar ela milhares de vezes, aquela molécula milhares de vezes. Então, você vai criar cópias idênticas para permitir que ela seja posteriormente analisada. Como é que essa técnica vai fazer isso? Ela vai utilizar um equipamento especial chamado termociclador, esse que vocês estão observando na imagem. O próprio nome do equipamento já dá uma ideia de como funciona a técnica. Termociclador ele vai fazer ciclos de alteração de temperatura. Ok?
Se você não assistiu, eu recomendo que você volte e assista às aulas de genética humana que estão aqui no meu canal. E se você não tiver inscrito, por favor, inscreva-se no meu canal. E nas aulas de genética humana, eu mostrei para você como é que acontece a replicação do DNA. Pois bem, o que esse equipamento faz é replicar o DNA, aquela amostra escassa inicial, ele replica milhares de vezes de forma cíclica, né? Então, a cada ciclo, você replica todas aquelas amostras de DNA. E na replicação do DNA, você lembra que existem algumas etapas para o DNA ser replicado. As fitas primeiro precisam se separar para chegar então às enzimas, os primers, os nucleotídeos e começar a construir uma nova fita em cima daquela fita molde, que é a fita original. Lembra disso? Por fim, você vai ter o desligamento das enzimas e a formação de duas novas moléculas semelhantes à molécula inicial. Professor, me mostra o que isso está falando. Vamos lá. Olha aqui, esse aqui é o DNA da sua amostra. Você só tem uma molequinha de DNA, perfeito? Então você vai replicar ela milhares de vezes. Primeiro ciclo, ele vai passar por 3 etapas. A primeira vai separar essas duas fitas, você vai ter uma separação das fitas. Depois que separa a fita, você vai ter o anelamento dos primers. Os primers são os inicializadores, né? Que vão dar início àquele processo. Uma vez que se liga o primer, logo depois se liga a DNA Taq polimerase, que vai sintetizar a nova fita em cima dessa fita molde. Perfeito? Por fim, você tem a construção dessa fita nova e o desligamento desses participantes, né? Da enzima, dos primers, vão se desligar. Então, senhores, aqui eu fecho o primeiro ciclo. O primeiro ciclo, ele se iniciou com uma molequinha de DNA e terminou com 2. No segundo ciclo, essas 3 etapas vão se repetir. E no final deste segundo ciclo, você já vai ter 4 moléculas de DNA. No final do terceiro ciclo, você já vai ter 8 moléculas de DNA, porque cada uma destas vai se replicar, vai se duplicar. E assim você vai crescendo nessa escala geométrica. Perfeito? E por que termo, professor? Eu entendi por que é ciclador, né? Porque ele trabalha com ciclos. E por que é termo? Porque esses ciclos, cada etapa dessa que eu te mostrei, ela funciona com uma temperatura específica. Por exemplo, a desnaturação ou a separação das fitas, ela vai acontecer a uma temperatura de 94 a 96 graus. A etapa seguinte, senhores, que é a etapa de anelamento, ou seja, a ligação dos iniciadores na fita molde, ela já vai acontecer em uma temperatura um pouco menor, de 55 a 70. E a extensão, que é de fato a construção da nova fita de DNA, tendo como base aquela fita molde, vai acontecer na temperatura de 72 graus. Perfeito? Tranquilo? Então, o que você precisa saber de PCR? Para que ela serve? Para criar novas moléculas, novas cópias, de DNA, quando a sua amostra é escassa. Você precisa saber que acontece com um termociclador e entender por que tem esse nome, porque ele vai trabalhar com ciclos e ciclos que vão ter temperaturas diferentes. Você precisa saber as etapas de cada um desses ciclos, né? Desnaturação, anelamento e extensão. Mesma coisa que acontece lá na replicação do DNA, tá? E se tiver espaço no seu HD, ainda guarde aí na sua cabeça quais são as temperaturas que funcionam cada uma dessas etapas. Professor, mas é coisa demais para lembrar. Tá, eu sei. Se o espaço já estiver limitado aí, já não está mais entrando muita coisa, guarde pelo menos, senhores, a temperatura da extensão, tá? Porque é uma temperatura mais exata, uma temperatura mais fixa, que é de 72 graus, que é a temperatura que a Taq polimerase funciona.
Perfeito? E o que é que você vai precisar para promover essa reação de PCR? Você vai precisar, claro, da sua amostra, que vai ser replicada. Você vai precisar desta enzima especial, a TAC DNA polimerase. Por que TAC, professor? Porque ela é extraída de uma bactéria chamada Thermus aquaticus. A história por trás disso é bem interessante. Quando você tiver um tempo, dá uma olhadinha no meu curso extensivo, né? Eu explico de forma mais detalhada a descoberta dessa PCR. Mas para não te deixar aqui com tamanha expectativa, né? O pesquisador que descobriu o termociclador e desenvolveu essa técnica de PCR, ele observou em uma viagem de férias, ele observou que naqueles geysers, né, lá da Nova Zelândia, aquelas águas, né, que saem do chão, que jorram a não sei quantos metros de altura e em altíssima temperatura, né? Ele se perguntou, pô, será se tem algum organismo vivo que suporta essa temperatura de forma constante? E aí o guia de viagem disse para ele, sim, tem uma bactéria que é típica daqui, né? Você só encontra, não só encontra aqui, mas frequentemente você encontra nessas águas, que é a Thermus aquaticus, né? E ele foi lá e estudar essa Thermus aquaticus e percebeu que ela era adaptada para aquela temperatura mais alta, né? Então ela extrai a DNA polimerase dessa Thermus aquaticus. Bacana? Além dessa TAC de DNA polimerase, você precisa dos iniciadores, os primers. Você precisa, claro, da matéria-prima para construir uma nova fita, que são os nucleotídeos, ou desoxirribonucleotídeos, DNTPs. Você precisa de tampão e precisa de cátions. Bacana? Isso cai, tá? Isso cai e cai com força. Quais são os componentes, né? O que é necessário para uma reação de PCR. Bacana? Vamos voltar? Acho que com isso a gente já consegue resolver algumas alternativas. Algumas não. Acho que todas as alternativas a gente já consegue responder com essas informações. Primeiro item, na PCR a reação é repetida ciclicamente. Perfeito. Trabalha com ciclos, né? Através de uma série de alterações de temperatura. Perfeito também. É um termociclador. Então, você tem ciclos que alteram a temperatura, o que possibilita a produção de muitas cópias da região de interesse. Perfeito também, tá? Então, você pode replicar somente uma região daquela sua amostra. Então, você utiliza enzimas de restrição para cortar, clivar. Professor, o que são enzimas de restrição? Pô, tá vacilando. Assiste o primeiro vídeo, o vídeo de Biologia Molecular, parte 1. E aí lá eu falo direitinho, com muita calma, o que são as enzimas de restrição. Beleza? Então, você usa as enzimas de restrição para separar somente aquela fração do DNA. E depois, taca-lhe pau de replicar até conseguir uma quantidade adequada para fazer as análises posteriores. Então, item perfeito, lindo demais. Segundo item, a reação de cadeia de polimerase é uma técnica utilizada diariamente nos laboratórios e possibilita a amplificação de um dado fragmento do DNA inicial de forma exponencial. Tranquilo. Uma definição melhor do que essa não existe. Terceiro item, o ciclo da PCR consiste em 3 etapas principais. Desnaturação, olha só. Desnaturação, que é a separação das fitas. Emparelhamento ou anelamento da mesma coisa. Ah, professor, não. A mesma coisa, tá? Você não vai conseguir entrar com recurso porque não tem anelamento, não. A literatura também reconhece emparelhamento como definição, que é quando os primers se ligam à região copiada, a ser copiada, e a terceira etapa, que é a extensão, conhecida como alongamento também, onde você tem a participação da TAC DNA polimerase ou somente TAC polimerase, tá? Dá no mesmo, que completa a fita, formando novamente uma dupla fita. Então, também está verdadeiro, gabarito letra D. Perfeito? Deixa eu te mostrar uma alteração, uma melhoria que foi feita no PCR, né? Que seria uma forma de quantificar o DNA. Porque você percebeu
aqui no PCR, o objetivo dele é te fornecer no final várias cópias daquele fragmento que você quer estudar. Ele não vai te dizer quantas cópias tem, nem quantas cópias tinha lá no início. Compreendeu? Então, existem variações do PCR que permite que você quantifique isso, que é o método de ouro, né? Então, seria o PCR em tempo real, ou RT-PCR ou qPCR, que é Quantitative PCR. Perfeito? Ou seja, é um PCR quantitativo, é um PCR que vai dizer a quantidade de DNA. Ele é um método de ouro para quantificar fragmentos de DNA. Método de ouro, ou seja, o principal método, o método mais utilizado, mais sensível, mais exato, mais preciso, é o PCR em tempo real, RT-PCR ou qPCR, a gente vai falar dele daqui a pouco. Só que existe uma outra forma. Ah, professor, no laboratório que eu tenho é um laboratório Michuruca, que eu trabalho, não tem dinheiro para comprar um PCR de tempo real, né? Um equipamento RT-PCR. Pois bem, existem outras maneiras de você quantificar o DNA de forma mais simples, né? Você pode utilizar a eletroforese em gel de agarose, que utiliza o brometo de etídio, e o brometo de etídio é altamente tóxico também. Você tem a espectrofotometria, né? Por quê? Porque o DNA ele absorve na faixa de 260 nanômetros. Professor, não sei o que é espectrofotometria. Calma, no vídeo de Química Analítica Instrumental, eu explico e faço uma revisão sobre essas técnicas, sobre as técnicas espectrofotométricas, dentre elas a espectrofotometria ultravioleta visível, perfeito? Então, se você não lembra, é uma técnica que ela quantifica com base na taxa de absorção da luz. Quanto mais substância você tem, quanto maior a concentração da substância que você está pesquisando, maior vai ser a absorção daquela luz. Ou maior vai ser a reflexão, né? A não absorção, perdão, não é nem a reflexão. Corrigindo, não é nem a reflexão. É a não absorção daquela substância. Perfeito? Então, o que você precisa lembrar especificamente da espectrofotometria aplicada ao DNA? A faixa de absorção vai ser numa faixa de 260 nanômetros. Essa é a faixa. Lembra dessa faixa que é importante, ok? Dá para fazer também por espectro, pessoal, uma avaliação de pureza do seu DNA. E para isso você vai avaliar a taxa de absorção no comprimento de onda de 260 comparado com o comprimento de onda de 280. Ok? Se essa questão aqui, eu estou passando um pouco rápido porque o objetivo aqui é apenas fazer uma revisão. Parto do pressuposto que você já estudou espectrofotometria, tá? Se não, vai ter uma aula onde eu vou explicar com calma essa técnica para você. Então, você lembra que na espectrofotometria, você tem, por exemplo, na varredura, você tem a emissão de vários comprimentos de onda, desde o ultravioleta até o visível, né? Então, emite um comprimento de onda, a substância absorveu? Não, a substância não absorveu, a onda passou direto. Emite o outro comprimento de onda, a substância absorveu? Absorveu. Então, ela vai deixar passar menos luz, né, que vai ser detectado. E assim você consegue determinar qual é o comprimento de onda que melhor absorve aquela substância. No caso do DNA, é o 260. Se eu quero saber a proporção, a quantidade, né, a pureza de DNA, eu faço uma absorção do 260 comparado com 280. Se a quantidade for em torno de 2, né, ou maior do que 1,75 a 1,8, normalmente se trabalha com uma proporção próximo de 2, ou seja, a quantidade é o dobro, né, de absorção no 260 quando comparado no 280. Então quer dizer que seu material está puro de DNA. Agora, se for menor que 2, ou especificamente menor do que 1,75,
você já percebe que ele está contaminado com lipídios e proteínas, e isso pode atrapalhar e vai atrapalhar, por exemplo, lá o seu PCR. Lembrando que o PCR ele vai duplicar, ele vai replicar o seu DNA. Se tiver algum contaminante, principalmente proteínas, isso atrapalha demais o processo. Perfeito? Então guarda essas informações para você. E olha aqui, mais um bônus, né? Um atentados. É um tópico a mais que eu chamo a atenção, que é da prática usual, né? Das análises forenses na área de DNA e que pode ser cobrada na sua prova, tá? Visto que na prova, principalmente das melhores bancas, né? Das bancas que costumam trabalhar bem as questões, eles procuram contextualizar uma pergunta em cima de uma situação prática da profissão. Então, é interessante que você saiba alguns conceitos de PCR em tempo real. Primeiro, é uma variação do PCR capaz de quantificar o DNA. O PCR, por si só, ele não quantifica. Você precisa do qPCR ou do RT-PCR, a mesma coisa, tá? Então, ele serve para quantificar. E como é que ele faz isso, professor? Ele utiliza fluorescência, sondas fluorescentes. Ao contrário lá do que eu expliquei no slide passado, que ele trabalha com, por exemplo, na espectrofotometria, que ele trabalha com a capacidade de absorção de luz, na fluorescência, o princípio aqui é a emissão de luz. Perfeito? Então, quanto mais DNA tiver, maior vai ser a emissão de luz fluorescente. E aí você consegue captar essa luz que foi emitida e quantificar ela e fazer uma proporcionalidade, porque é proporcional, quantidade com quantidade emitida. Normalmente se utiliza uma curva padrão de concentração conhecida para fazer a comparação com aquela que você quer estudar. Quais são os dois tipos comerciais de sondas fluorescentes utilizadas no PCR em tempo real? Eu trouxe os dois principais, o CyberGreen e o TACMAN. O CyberGreen, senhores, é o mais comum. Por quê? Porque ele é mais inespecífico, ele é mais barato. Como é que ele funciona? A sonda fluorescente ela vai se intercalar na dupla fita do DNA. Então, sempre que tiver uma dupla fita de DNA, ou seja, duas fitas emparelhadas, sempre que tiver duas fitas emparelhadas, lá no meio estará o CyberGreen, a sonda fluorescente. Então ele vai se emparelhar, ele vai se intercalar, perdão, nas duplas fitas de DNA, perfeito? E quando ele estiver intercalado, ele vai fazer o quê? Emitir luz. E essa luz vai ser captada. Então, se você tiver duas moléculas de DNA, deixa eu só desenhar aqui rapidamente para você entender o que eu estou falando. Se você tem uma fita de DNA, senhores, eu tenho X a emissão. Perfeito? Se eu tenho duas fitas, agora eu já vou ter duas vezes a emissão fluorescente. Então, assim, você consegue determinar a quantidade de DNA pela quantidade de emissão proporcionada por essas sondas. E no CyberGreen, essa sonda ela se localiza no meio das duas fitas, intercalando as duas fitas. Ela é mais simples, ela é inespecífica, ela é mais barata e ela é mais utilizada nos laboratórios de DNA forense, tá? Ou não, tá? Pode ser também utilizado o TACMAN, que é mais específico, mas, em regra, é utilizado o CyberGreen. O TACMAN, senhores, ele é mais específico. Por que o CyberGreen é inespecífico? Porque tudo que for DNA, tiver dupla fita, ele entra no meio. Quer nem saber se é o que você está replicando ou se é um contaminante. Tem duas fitas? Entra no meio. Perfeito? No TACMAN, já não é assim. O TACMAN já é muito específico.
Então ele só vai se ligar de fato às fitas que estão sendo construídas. Entendeu? Então ele não vai se ligar, por exemplo, a um contaminante. Você não vai ter um resultado falso. E como é que ele vai fazer? Ele não vai se intercalar no meio das duplas fitas, não, tá? Ele vai funcionar de uma outra maneira. Deixa eu apagar aqui, só para poder explicar com mais calma. Veja só. Quando você separa as duas fitas, imagina que aqui está separadas as duas fitas, tá? Você separou as duas fitas, vai vir então a sonda Tachman. Essa sonda Tachman, ela foi patenteada e ela é vendida, comercializada pela empresa Thermo Fisher, tá? Que tem a patente dessa Tachman. Bem específica. Existem outras empresas que licenciam também, mas a principal é a Thermo Fisher. Então essa Tachman, senhores, ela vai ter uma sonda específica que vai reconhecer especificamente determinado sítio da fita. Então tem um sítio aqui específico, aleatório, tá? Não é esse aqui não, é só um exemplo. Por exemplo, AACTG. Então foi desenhada uma sonda que vai reconhecer essa parte, essa sequência de bases. E nessa sonda, senhores, você vai ter duas partes. Você vai ter uma cabeça fluorescente, que é o reporter, e você vai ter o quencher na sonda, tá? Na sonda. Veja só, o reporter, ele é uma substância fluorescente, ele emite radiação fluorescente, tá? Só que o interessante é, quando ele está perto do quencher, ou anulador, né? O quencher vai absorver essa radiação fluorescente. Ou seja, enquanto eles estiverem todos juntinhos assim, né? Desenhado, bonitinho, todos agrupadinhos, a sonda e as duas partes, não vai ter emissão fluorescente. Por quê? Porque o quencher vai sempre absorver a radiação emitida pelo reporter. Só que, quando você tem... Deixa eu apagar aqui, tá? Isso aqui é a sonda sozinha. A sonda sozinha tem essas duas partes, perfeito? E a radiação fluorescente do reporter é absorvida pelo quencher. Quando acontece a ligação, de fato, da sonda na fita, essa ligação vai fazer com que haja o desligamento dessas duas partes. Então, a sonda vai se separar do reporter, e vai se separar do quencher. Perfeito? Quando ela se ligar na fita, vai haver essa separação. Quando eles estiverem separados, o quencher já não vai mais absorver a emissão promovida pelo reporter. Então, essa emissão vai para o meio. E por ir para o meio, ela vai ser quantificada. Entendeu? Ou seja, só haverá emissão de luz fluorescente quando existe essa ligação da sonda no DNA. E o que promove, deixa eu corrigir aqui uma informação, o que promove de fato esse desligamento dessas duas partes é quando você tem já a construção da nova fita. Ok? A construção de uma nova fita. Aí você tem a separação das duas partes, e ao separar as duas partes, o quencher já não vai mais absorver a fluorescência do reporter. E aí você vai ter essa emissão fluorescente para o meio que vai ser captada e quantificada. Tranquilo? Pegou? Ah, professor, não entendi muito bem. Volta o vídeo, assiste com mais calma, mas se você estiver achando muito complicado, muita informação, muito massivo,
Também não precisa se desesperar não, tá? Não costuma cair esse mecanismo de ação do TACMAN, não. No máximo, as questões, elas perguntam, né? TACMAN, Cybergreen, elas estão dentro da RT-PCR, da PCR de tempo real, beleza? Vamos para a quinta questão? Na quinta questão, ele vai falar acerca da reação da cadeia da polimerase, assinale a opção correta. A reação PCR é dependente da atividade de... Deixa eu só botar aqui a caneta vermelha. A reação de PCR é dependente da atividade de cópia de fragmentos de DNA, catalisada pela DNA sintetase. Não é a DNA sintetase que a gente viu, né? É a DNA TAC polimerase. Letra B. Os iniciadores são pequenos fragmentos sintéticos de DNA de dupla fita. Opa, iniciador de dupla fita? É fita simples, tá? É fita simples. Letra C. Então aqui tá errado, tá errado. O último passo da PCR, a polimerização, é a excisão da fita de DNA no sentido 3', 5', começando do primeiro nucleotídeo do primer, iniciador incorporado. Não, a polimerização não tem a excisão. A excisão é depois da polimerização. Letra D. A enzima termoestável direciona o posicionamento dos precursores de DNA, nucleotídeos, iniciando a síntese das novas fitas de DNA. A temperatura ideal para a polimerização é entre 45 e 25 graus. Veja só, por que era importante você aprender a temperatura pelo menos da polimerização? Porque ela é cobrada, né? A temperatura é de 72 graus. Então, se você fosse para a prova lembrando das etapas, lembrando do que precisa e tudo, mas não lembrava as temperaturas, você já ia bambear aqui, né? Já ia ficar meio abalado com essa alternativa, ficar em dúvida. A PCR é a tecnologia por meio do qual são produzidos bilhões de cópias de fragmentos, sim, de fato são bilhões, de DNA. O fragmento de DNA amplificado pela PCR são chamados amplicons. Também está correto, tá? Existe sim essa denominação. E podem ser tipificados usando diferentes métodos. Perfeito, gabarito, letra E. Sexta questão. Prova da Polícia Civil do Piauí, né? Em investigações criminais, alguns fios de cabelo, células de pele, sangue e outros fluidos corporais podem ser deixados no local e o DNA recolhido a partir dessas amostras tem a capacidade de indicar a solução de um crime. Muitas vezes, a quantidade de DNA disponível para análise é limitada. Contudo, a técnica de reação em cadeia da polimerase, PCR, o menor vestígio de DNA encontrado pode ser amplificado, aumentando a quantidade de material e proporcionando o suficiente para traçar o perfil genético e assim garantir a análise. A respeito da técnica de PCR, assinale a opção correta. Olha só aqui uma questão que eu disse para vocês que pode ter uma contextualização prática do exercício do perito, né? Do exercício funcional do perito. É um exemplo. Perfeito? Vamos lá para a sexta questão. Letra A. As etapas utilizadas para realizar a PCR são desnaturação, extensão e anelamento nesta ordem. Opa! São essas etapas? São. Perfeito. Na extensão, tem ataque de DNA polimerase? Tem. Perfeito. No anelamento, você tem a ligação dos primers? Tem. Ok. Qual é o erro? Nesta ordem. Não. É desnaturação, anelamento e, por fim, a extensão. Perfeito? Então, está errado. Dá o chutão aí chuta para longe essa alternativa. Letra B. Na PCR convencional, aqui ele já faz uma discriminação, por exemplo, lá da PCR em tempo real, o resultado é comumente analisado por meio de uma eletroforese em gel de agarose ou de poliacrilamida. Perfeito. Você faz a PCR para multiplicar os fragmentos de DNA e depois você aplica esse material
em um gel de agarose, né? Em uma eletroforese de gel de agarose, para fazer a separação e o processamento desse material. Então, letra B já é o nosso gabarito, né? Vamos para as outras só para a gente identificar os erros e, quem sabe, também já bater alguns conceitos. Para realizar a PCR, é necessário utilizar apenas... na hora que você vê apenas esses termos restritivos, né? Apenas, somente, você já fica com o pé atrás, ok? Vamos lá, apenas o DNA a ser amplificado, sua amostra, ataque DNA polimerase e os nucleotídeos. É somente isso? Não, né? Você tem outras coisas que também participam, como, por exemplo, aqui na própria questão já fala de um deles, né? Os primers. Faltou os primers e faltou o tampão. Ok? Então está errado. Letra D. A PCR convencional permite a quantificação dos produtos por meio de fluorescência. Negativo, senhores. Se ele estivesse falando da PCR em tempo real, tudo bem. O que PCR? Mas a convencional, a tradicional, ela não quantifica, tá? Não caia nessa pegadinha, não, pelo amor de Deus. E por fim, a letra E, atualmente devem se adicionar enzimas de polimerização a cada etapa da desnaturação. Olha só o quão é absurda essa questão, né? Esse item. Quer dizer que no final de cada ciclo você ia ter que adicionar lá todos os ingredientes? Não faz sentido então, né? O equipamento. O bom do equipamento é que ele vai ciclar, né, de forma repetitiva, sem você ficar acrescentando os ingredientes. Polimerase, os nucleotídeos, né? Os primers, o tampão. Não, você bota tudo ali e deixa o equipamento ciclar até finalizar as 20 a 40 ciclos, que tem uma quantidade adequada de DNA para você trabalhar. Beleza? Então, assim, pessoal, a gente fecha mais esse vídeo com questões acerca de biologia molecular. Espero que você tenha gostado. Deixe o seu comentário com sua dúvida, sugestão, crítica, xingamento. Não, crítica e xingamento não, tá? Mas deixe o seu comentário. Elogio pode. Se você não tiver inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal, ative as notificações. Isso é uma forma de eu perceber que você está gostando do conteúdo, está gostando desse projeto e me incentivar a continuar fazendo esses vídeos para vocês. Bacana? Desejo boa sorte, continue nos estudos, pegada forte e vamos lá então. Tchau, tchau, até mais.